Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia, no áudio anterior, feito um panorama geral de todos os assuntos que já foram tratados até o capítulo 14. E eu disse que nós havíamos feito uma parada nessa estação do capítulo 15 para ver um panorama geral de tudo, para ratificar algumas coisas, retificar outras, para trazer à nossa memória a base do Apocalipse, que é esperança e Deus chamando o homem ao arrependimento para que o homem se volte para ele. Eu tinha a ideia de também nós fazermos uma vista daquilo que está por vir até o capítulo 22, mas não foi possível pelo tempo. Então nós vamos reiniciar nossa viagem nesse trem escatológico que nós estamos viajando no capítulo 15, a partir dessa estação, e se por acaso tu não tenha feito o acompanhamento desde o primeiro capítulo, tu possa buscar aí no canal, tem todos os estudos. E se porventura tu não conseguir, tu faça contato, que nós vamos tentar de alguma maneira que todos os áudios estejam disponíveis. No capítulo 15, no verso 1 diz: E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, João ele inicia no capítulo 15 e ele diz que ele está vendo, e ele vê outro grande e admirável sinal. É um sinal grande, é algo majestoso, é de se admirar, e esse sinal acontece no céu. Ele vê 7 anjos, e esses 7 anjos têm as 7 últimas pragas, e nessa últimas 7 pragas vai ser consumada, vai se concluir a ira de Deus que está sendo manifesta nesse período de 7 anos da grande tribulação, da 70 semana, na última semana das 70 semanas que Daniel profetizou no capítulo 9 do seu livro. Nós vimos anteriormente 7 selos. Depois nós vimos as 7 trombetas, e todas manifestando ira, manifestando julgamento e juízo de Deus. E agora nós vamos ver o final total, a consumação e a conclusão da ira de Deus com as 7 últimas pragas. A ira de Deus, ela foi sempre misturada com misericórdia. O objetivo de Deus sempre foi fazer o homem retornar, o homem se voltar para Deus. Para o homem abandonar a rebeldia e buscar refúgio em Cristo, em buscar socorro. Às vezes, pode parecer que Deus seja injusto, e até quando tu vê agora essas 7 últimas pragas, é muito pesado, é complicado. Mas Deus, Ele, antes de tudo, Ele fez e preparou para o homem um esconderijo em Cristo. Jesus é o abrigo seguro, Ele é socorro. O problema é que o homem não quer aceitar a maneira de Deus, ele quer se proteger da sua maneira, da sua forma, e do seu jeito não vai dar certo, não vai conseguir. Se tu pegar o capítulo 3 de Gênesis, tu vai acompanhar
vai acompanhar a queda do homem. Pecado, quando Eva é enganada e ela come fruto da árvore que Deus havia proibido de comer, e ela dá ao seu esposo, a Adão, e ele come. Os olhos dos homens são abertos, tu pode pegar no capítulo 3. E eles veem que estão nus e eles fazem uma roupa, um vestimento, um avental de folhas de figueira para se cobrir. Então, aparentemente para o homem ficou bom, ficou agradável, ficou legal. Um avental de folhas de figueira. Ao homem servia para cobrir o seu pecado e a sua vergonha. Mas Deus, tu acompanha o capítulo 3, e Deus, quando ele confronta o homem com o seu pecado, Deus ele faz túnicas para o homem, de vestes de animais. Então, ali, Deus teve que sacrificar possivelmente 2 animais, e ali entrou a morte. Antes daquele momento não havia morte, não morria planta, não morria animal, não morria nada. Mas quando o homem ele pecou, ele afeta toda a criação. Ele não afeta somente a sua vida, ele afeta a criação inteira. E aí Deus tem que matar 2 animais, se crê possivelmente que fossem 2 cordeiros, para fazer túnicas que viessem a cobrir o pecado de Adão e Eva. Então sangue teve que ser derramado. E aí nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo 9, em que o escritor aos Hebreus ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se tu pegar Hebreus 9, 22, diz que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramar sangue não há remissão, e remissão é perdão. Não há perdão se não houver sangue derramado. Então, houve sangue derramado. Houve vidas sendo tiradas por causa do pecado. Teve sangue. E sempre quando o homem procura o seu caminho religioso, diferente daquele que Deus propôs, que é através de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que derramou sangue para que os nossos pecados fossem perdoados, ele faz uma religião de folhas de figueira. É bonito, mas não resolve o problema do pecado. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não existe perdão. Então, Deus, ele provê o caminho e a saída para o homem. Só que o homem não quer a saída de Deus, ele quer fazer a saída dele. Ele quer uma religião de folha de figueira. Mas essa religião de folha de figueira não satisfaz a justiça de Deus. Por quê? Porque está escrito, e Deus é um Deus justo, está escrito, sem derramamento de sangue não há remissão, então não tem perdão. Então tu pode estar numa religião ou numa filosofia de vida de fazer o bem. Minha religião é fazer o bem, eu só faço bem, só penso bem para os outros. Então é uma baita religião, tu te sente bem, tu vive bem, tu te sente bem contigo mesmo, tu te sente bem com as outras pessoas. Mas é uma religião de folha de figueira, não resolve o problema do pecado. Não tem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus, ele provê uma saída, mas o homem não quer a saída de Deus. E aqui nós vemos no livro de Apocalipse um homem rebelde, a rebeldia direta, ele não se dobra para Deus, ele não quer pegar o caminho que Deus preparou, que é Cristo, morrendo no nosso lugar. Ele quer fazer o seu caminho, e o seu caminho não vai satisfazer jamais a justiça de Deus. E Deus, no Apocalipse, ele está chamando o homem ao arrependimento. E ele está proclamando arrependimento. Só que o homem continua, segue no mesmo caminho. Quando tu lê Isaías, no capítulo 25,
Fala assim no verso 4: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores, como a tempestade contra o muro. Então aqui diz assim: o Senhor é a fortaleza, o Senhor é a fortaleza. O sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Então Deus é refúgio, e Ele prevê e Ele provê ao homem um refúgio contra a tempestade, uma fortaleza para o necessitado, e essa fortaleza é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos lidando com Deus que é justo. Ele é amor, e quando tu olha, tu pode ficar assim: como Deus é amor, vai destruir toda a criação? E nós vamos ver isso no capítulo 16. Então, a princípio vai criar estranheza, e quem sabe vai ser algo que traga choque. Vai ser chocante ver tudo destruído, o planeta todo destruído. Isso choca, certamente que choca. Mas nós estamos lidando com Deus que é santíssimo e que é justo, e que Ele não vai jogar o lixo para debaixo do tapete. Ele vai julgar com justiça, senão Ele não é justo. Então Ele, na sua justiça, Ele tem que condenar o culpado. Mas Ele provê uma saída para esse culpado em Cristo. Ele dá uma saída, Ele dá um abrigo, Ele dá uma fortaleza para o necessitado. Ele mostra um caminho que nos livra. Agora, é um Deus justo. Êxodo 34:7 diz assim: que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então é um Deus que jamais vai tomar o culpado por inocente e vai passar a mão por cima de ninguém. Agora, Ele, sabendo da sua justiça e se conhecendo que Ele vai condenar e vai condenar, e Ele dá o seu Filho como a única saída. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 10, dizia: esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então esse Jesus é o abrigo, Ele é a fortaleza para o necessitado, Ele é a saída para o culpado, Ele se tornou culpado por nós. Agora o homem quer seguir o quê? Uma religião de folha de figueira. Ele quer seguir o seu caminho, ele quer fazer um caminho e quer colocar a goela abaixo de Deus, que Deus aceite. Só que ele está lidando com Deus que é justíssimo, que ama a justiça, que o seu trono é um trono de justiça, e ele não vai ter o culpado por inocente. Se tu não te esconder em Cristo, que te livra da ira futura, tu vai ter que te esconder de Cristo. Um dos maiores sermões pregados nesses últimos séculos foi pregado por um pastor americano chamado Jonathan Edwards. E ele pregou um sermão que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Eu acho que tu encontra o sermão na internet, se tu pesquisar. E quem sabe seja nesses últimos anos, séculos, o sermão mais conhecido. E é a ira de Deus, é o castigo de Deus aos pecadores. Isso Deus não vai sofrer nada quando lançar todo mundo no fogo eterno. Porque Deus, Ele provê uma saída. Mas tu não quer. Tu quer fazer a tua saída e Ele está te dando a saída. E Ele te mostra Cristo e tu não quer. Bom, tu vai te condenar porque tu quer. Existe uma catedral na Alemanha e que tem alguns dizeres mais ou menos assim, quem sabe tu já escutou. Tu me chama Deus e não me respeita. Tu me chama Senhor, não me obedece. Me chama Pai e não me honra. Me chama verdade e não me busca.
me chama a vida e me dá as costas. E aí vai dizendo várias coisas. E aí no final, a frase final é: se eu te condeno, não me culpes. Se o homem está sendo condenado aqui, não é por culpa de Deus, é por culpa do homem. Então tudo o que está acontecendo aqui pode até parecer que Deus é injusto. Ah, Deus vai destruir todos os animaizinhos, porque hoje nós temos os ambientalistas e Deus vai destruir o mar, vai destruir a terra, vai destruir a vegetação. Deus vai destruir, só que Deus vai construir tudo de novo. Deus vai restaurar e Deus vai reconstruir tudo. Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Agora, as pessoas colocam como se o planeta fosse tudo e que eu já escutei já. Dá a entender que o homem que é o errado aqui. Que as pessoas criaram a mãe natureza, a mãe terra, e quase que adoram a criação e não adoram o Criador. E a criação se virou um Deus. E de tal maneira que parece que o homem tem que se dobrar à criação e que o homem é um intruso, mas Deus criou tudo por causa do homem e Deus vai nos glorificar, Deus vai nos colocar numa posição de exaltação total sobre toda a criação em Cristo. Então a natureza em si não é nada. Deus é o que mantém, por mais que o homem faça, e tem esses ambientalistas e tem grupos de proteção e defesa, quem mantém todas as coisas é Deus. Deus é que mantém. A palavra de Deus fala em Hebreus, no capítulo 1, tu vai ver que Deus, que o nosso amado Senhor Jesus Cristo mantém tudo pela palavra do seu poder. Pega essa passagem em Hebreus no capítulo 1, tu já encontra essa passagem em Hebreus 1, verso 3, que diz: todas as coisas pela palavra do seu poder são sustentadas, ele sustenta todas as coisas. Então o homem pode fazer a sua parte e eu acredito que é louvável o homem cuidar da sua casa que Deus deu, mas a casa não é mais importante do que o homem, embora que eu acho que nós temos que cuidar, só que se vê de tal maneira que a casa é mais importante que o morador. Eu sei que existe muita destruição, mas nós temos que ver que Deus vai destruir tudo e Ele constrói tudo de novo. Então, à primeira vista isso é chocante, eu sei que vai chocar, mas tu tem que entender que o homem é culpado. Ele é culpado, porque ele continua na sua rebeldia e se distanciando de Deus. Então nós vamos ver nessas últimas pragas, aqui vai consumar a ira de Deus. Vai ser consumada a ira de Deus, quer dizer, Deus vem mostrando, aqui vai ser o final. E enquanto os selos, tu escuta os selos, parece que os selos houve um pouquinho de distanciamento um do outro. Quando tu vê as trombetas, parece que não toca uma corrida atrás da outra, é um tempo. Existem tempos e tempos. Agora, quando tu vê as copas da ira de Deus, a mim passa a impressão que é uma atrás da outra. Não vai demorar muito, não é uma coisa demorada que vai passar um tempo, vai a outra, não. Se derrama uma, se derrama outra e é rápido e já estamos no fim já. Então é chocante, mas eu volto a dizer, Deus não é culpado, nós somos culpados. Porque nós demos as costas a Deus e nós estamos adorando mais a criação do que o Criador. No 2 diz assim: e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Aqui é interessante porque nós vamos ver em Apocalipse 4:6 que havia um mar de vidro semelhante ao cristal diante do trono, e vai resplandecer a glória de Deus. Agora já no 15 nós vemos que esse mar de vidro está misturado com fogo, e geralmente o fogo vai mostrar o que? Juízo. Juízo de Deus. Julgamento de Deus. Então é um mar de vidro que é semelhante ao cristal misturado com fogo. Então possivelmente seja juízo. E aqui vão se mostrar aqueles que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome.
Essas pessoas aqui, esses salvos, são os salvos na tribulação, na grande tribulação. Esses são aqueles que não adoraram a besta, não adoraram a sua imagem e nem receberam o sinal na testa, nem na mão. Então, se tu lembrar, os anjos vieram pregando e um dos anjos, ele advertiu, ele levantou esse problema e ele disse o que ia acontecer com aqueles que adorassem a besta ou a sua imagem e recebessem o sinal na sua testa ou na mão, que eles iam beber o vinho da ira de Deus sem mistura nenhuma, que ia ser um cálice de ira puro de Deus, e que eles iam ser atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro, e ia ser um tormento que ia subir por todo sempre, um tormento eterno. Então foi advertido, é advertido, e Deus está chamando, e Deus não se deixou calar, deu testemunhos, ó, não recebam, não adorem a imagem, não adorem a besta, não recebam o sinal. E agora nós vamos ver aqueles que não receberam, mas esses aqui são aqueles que no capítulo 12, no verso 11, são aqueles que o venceram, o inimigo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Primeiro, eles não seguiram a religião de folhas de figueira, porque eles venceram pelo sangue, então eles se cobriram no sangue de Cristo. Eles buscaram o caminho de Deus, que é um caminho de sangue, é um caminho de morte. Eles foram à cruz, eles não criaram o seu caminho. Eles saíram da religião de folhas de figueira e buscaram a Cristo e se abrigaram em Cristo e venceram pelo sangue, o sangue de Cristo. Eles venceram pela palavra e não amaram suas vidas até a morte. Eles não amaram as suas vidas, eles morreram. Se tu pegar Apocalipse 20, se não me falha a memória, tu vai ler no verso 4, que eles foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então aqui tem algo importante, porque se tu lembrar, Mateus 24, fala sobre aqueles que perseveraram até o fim, eles vão ser salvos. Então eu sei que muitas vezes esse texto é usado para a igreja, se usa muito para a igreja, não tem que perseverar, se tu abandonar tu não vai ser salvo. Mas Mateus 24:13, que diz aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está num contexto de grande tribulação. Então eu vou dar o meu parecer. Aqui as pessoas vão ter que morrer, e se na hora da morte eles amarem a sua vida e não quiserem morrer, eles vão perder, eles não vão ser salvos. Então aqui eles vão ser salvos só se eles forem até a morte. Então eles vão ter que perseverar até o fim. Se eles desistirem, eles perdem. Se de uma hora para outra ele abandonar e receber o sinal da besta e adorar a besta e não querer morrer, na hora que eles estiverem ali para ser degolados, estar numa guilhotina, e eles abandonarem, eles perdem. Esse é o meu ponto de vista, porque aquele texto de Mateus 24:13 é num contexto não de igreja, num contexto de grande tribulação. Isso tu tem que entender. É um outro contexto. Então, eles aqui, eles não amaram as suas próprias vidas. E eles saíram vitoriosos da besta. E aqui tem um paradoxo. É um paradoxo. Por quê? Eles saíram vitoriosos da besta. A sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome. Mas eles morreram. Então, para ganhar, eles tiveram que perder. Porque eu falava já no outro áudio, se no céu e aqui existe canto, na terra houve sofrimento e houve dor. Então, na terra, a besta só ia ganhando.
ele matava, simplesmente ele matou essas pessoas. Quem não aceitasse adorar ele, quem não aceitasse adorar a sua imagem ou receber o sinal, ele matava, iam ser mortos. E isso aí, tu vai ver em Apocalipse 13, 15. E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, não adorou, vai morrer. Então parece que ele vencia, porque quantos devem ter desistido? Ou quantos devem não, vão desistir por amar sua vida? Então, nos parece aqui, na terra parecia que houve vitória. Se tu vai ver também Apocalipse 13, 7, diz que foi permitido ao anticristo fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, como ele venceu? Ele dobrou e ele matou. Quem não aceitou, ele matou. Então, nos daria à primeira vista na terra que ele venceu. Quem venceu? O anticristo, porque ele matou quem não se dobrou. E quantos vão desistir? E quantos na hora da morte vão amar sua vida e vão sair da guilhotina e vão adorar a imagem? Bom, ou tu adora a imagem, ou tu morre. Então é uma situação semelhante, não sei se tu te lembra, daquela situação de Daniel, no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são confrontados no capítulo 3 de Daniel, pelo rei Nabucodonosor, porque eles não adoram a imagem, a estátua de ouro. Essa estátua de ouro foi levantada por Nabucodonosor no capítulo 3, tu pode conferir depois com calma. E os jovens judeus, eles não adoram. E aí é colocado eles perante Nabucodonosor, e Nabucodonosor diz, vocês adoram ou vocês vão morrer. E aí eles preferem a morte. E aí eles vencem. Mas eles escolhem morrer, eles não amam as suas vidas. Eles podiam dizer, não, para aí, nós estamos aqui no cativeiro. Deus se esqueceu. Agora vamos adorar a imagem, a estátua, e depois fica tranquilo. Vão morrer porque... Mas eles preferem morrer. E aí eles saem vencedores. E aqui é um... Por que eu digo que é um paradoxo? Porque parece que o anticristo vence. E ele vence os santos, porque ele mata ou faz com que muitos venham a negar a fé e adorar a sua imagem e receber o seu sinal. Na terra é vitória do anticristo. Mas na realidade, quem venceu foram aqueles que não receberam o sinal. Eles que saíram vitoriosos. Não foi a besta. Não foi o anticristo. Não foi o falso profeta. Não foi o dragão. Quem venceu foi aqueles que não amaram as suas próprias vidas até a morte, mas eles foram até a morte, perseveraram até o fim, e eles saíram vitoriosos sobre a besta, porque eles não se entregaram. Então é um contrassenso, eles morreram, mas morrendo eles obtiveram a vitória. Então vai ser assim nesse período de 7 anos. Para te vencer, tu não vai poder amar a tua própria vida. E aqui eu estou falando não da igreja, porque nós cremos pela palavra de Deus que a igreja sobe antes da tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, quer dizer, a igreja não passa por essa situação. A igreja sobe entre o capítulo 3 e 4, tanto que tu não vê até o verso 20, até o capítulo 20, até o capítulo 19, tu não escuta sobre a igreja. Do 4 até o 19, tu não vê falar em igreja, então Deus está tratando com os incrédulos. Deus está tratando com pessoas que não creem, não é com a igreja. Deus, nesses 7 anos, está tratando com Israel, em primeiro lugar, e com aqueles que não receberam e não amaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui não é igreja, não é a igreja, mas são aqueles que receberam o testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, que vencem pelo sangue, pelo testemunho da palavra, e porque não amam as suas vidas até a morte. Esses são aqueles que estão perseverando até o fim. Agora, se não morrer, perde. Então é nesse ponto que eu digo que é um paradoxo.
E eu espero que tu compreenda. E eles vão cantar um cântico novo. E nós vamos entrar isso no próximo áudio. Mas eles tinham harpas de Deus. E eles vão cantar um cântico novo. E aí tu vai ver que no capítulo 14, aqui praticamente já é mais um episódio do final. Por que, que é um episódio do final? Porque no capítulo 14 tu vai ver que o Cordeiro está sobre o Monte Sião, os 144 mil judeus que são testemunhas de Jesus, que têm o sinal do nome do Pai escrito nas suas testas, eles estão cantando um cântico novo. E diz que se ouve no céu uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Então, esses que saíram da grande tribulação, eles têm harpas nas mãos. E eles vão cantar um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, aqui, esse capítulo 15, o início, ele está entrelaçado com o capítulo 14, porque vai se ouvir do céu voz de arpistas, e são essas pessoas, possivelmente sejam esses que receberam harpas, eles têm harpas de Deus com eles, esses que saíram vencedores da besta, esses que saíram vencedores da imagem, do seu sinal, do seu número, eles têm harpas nas mãos. Então possivelmente exista alguma coisa de combinação com aquilo que está escrito no capítulo 14. Nós vamos parar aqui e no próximo áudio nós vamos seguir sobre o cântico que eles estão cantando. E eu espero que tu tenha compreendido. Se ficar com alguma dúvida, tu manda dúvida. E nós vamos procurar tirar em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz. E que venha a ser aplicada na nossa vida, que nós possamos nos dar por avisado. E nós vamos nos esconder em Cristo, nessa fortaleza para o necessitado, nesse abrigo contra a dificuldade. Ele é o nosso abrigo, ele é a tua saída. O homem procura fazer a sua saída, do seu jeito, da sua maneira, mas não dá certo. Nós queremos a tua saída na nossa vida, e a tua saída é Cristo. E nós te louvamos em nome de Jesus.